E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um tutorial. Nesse vídeo aqui eu quero abordar um tema que eu sei que muita gente se enquadra nesse caso, principalmente quem está bem no começo ainda, mas essa dúvida, essa questão não é específica de quem é iniciante, tem muitos veteranos que ainda tem. O que eu estou falando? Eu vi um vídeo ontem, eu achei até engraçado no começo, mas depois eu fiquei pensando a respeito e tive a ideia de fazer esse vídeo. Depois vocês podem procurar aí no YouTube, quem quiser procurar por conta própria, tem um vídeo que chama Desabafo de um Web Designer. O cara aparece até com meio oculto, né, com aquela sombra preta, parecendo uma testemunha secreta. E o cara fala no vídeo, ele usa um tom engraçado pra falar, mas depois quando você pensa no que o cara falou, é realmente uma coisa séria. O cara fala, né, eu tenho um monte de certificado, entendeu? Eu tenho certificado disso, certificado daquilo, já tive experiência no exterior e tal. Eu sei tudo de uma determinada linguagem X, eu sei tudo daquilo, entendeu? O cara é um programador bom, o cara é um cara fera, bom de serviço, o cara tem o rabo cheio de certificado. Certificado da Microsoft, certificado do caralho A4. Mas ele mesmo fala, mas apesar de eu saber isso tudo, de eu ser um bom programador, os meus sistemas eles são horríveis, as minhas interfaces, as minhas interfaces, na verdade, né? Já fazendo um gancho aqui, a maneira correta de falar é interface, tá? O brasileiro costuma falar interface, mas a palavra ela vem do inglês, tá? Então a pronúncia correta é interface. Então o cara fala, né? Mas eu não consigo fazer os meus sistemas, os meus sites com uma interface bacana, elas são horrorosas, enquanto os meus colegas de trabalho, que não são, às vezes, programadores tão bons quanto eu, não têm uma gama de conhecimento tão grande quanto a que eu tenho, mas eles conseguem fazer sistemas bonitinhos, com interfaces bonitas. E isso a gente realmente sabe que faz diferença. E o cara fala, não, os livros, eles te ensinam o grosso da coisa, o livro lá te ensina o que é um array, entendeu? O que é uma função, o que é um switch. Então, mas o livro não te ensina o que combina com rosa, por exemplo. Eu não sei o que combina com rosa. Pra mim, o que combina com rosa é vaso. O cara fala, entendeu? Aí você acha engraçado e tal, mas depois, cara, realmente, isso é um drama, né, entre aspas, de muita gente. O cara tem um conhecimento muito bom, muito grande, mas ele não tem uma noção ali de interface, de cores, de design muito bacana. O que acontece é o seguinte, geralmente pessoas assim costumam trabalhar com back-end, com banco de dados e tal, alguma coisa que não vai ter que mexer com interface. Mas tem muita gente, igual o caso dele, que tem um conhecimento em front-end bacana, em JavaScript, em CSS, em HTML, não gosta, não quer trabalhar com back-end, o cara é bom em front-end no quesito de conhecimento, mas o cara não tem uma noção de interface muito bacana. Meu telefone está tocando aqui, deixa eu colocar no silencioso rapidinho. Beleza, desculpa. Aí, igual eu tava falando, o cara é bom em front-end, mas ele não tem uma noção de interface muito bacana. Então, você não vai descartar o conhecimento do cara por causa disso. Então, o que é a minha ideia de fazer a minha ideia de fazer nesse vídeo aqui é justamente passar para vocês. Eu vou tentar passar o que eu sei aqui. Eu não vou transformar ninguém, com o que eu vou falar nesse vídeo, eu não vou transformar ninguém em um mestre de designer, tá? Um mestre da tabela de Pantone. Mas eu vou passar para vocês uma noção, para vocês terem uma noção do que vocês podem fazer e do que vocês não podem fazer quando a gente fala de cores. Tá? Então, assim, primeira dica. Tá? Então, vamos começar. Primeira dica, o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer um site, uma página, ou mesmo um programa, um sistema, com relação a cores? Na dúvida, se você não souber o que, algumas coisas a gente já sabe. A gente sabe que um azul combina com vermelho, entendeu? Que um branco combina com vermelho, com rosa, com azul. O branco é uma cor que combina com quase tudo. Eu vou explicar isso mais pra frente, vou detalhar isso mais pra frente. Mas a gente sabe que, embora a gente saiba algumas coisas, a gente já tenha noção de algumas coisas, às vezes você fica na dúvida, será que essa cor aqui combina com essa? Será que amarelo combina com preto? Será que verde combina com rosa? Então, assim, existem duas dicas principais que eu dou a esse respeito. Tá, eu tô com o Photoshop aberto aqui e que eu fiz esse palco aqui para me demonstrar nesse vídeo. O que acontece? A gente tem duas maneiras de pegar referência sobre como que a gente usa as cores. A primeira delas é você olhar coisas que já existem. Tá? Por exemplo, eu peguei 4 bandeiras aqui, bandeiras de vários países. Peguei 4, no caso. Né? Peguei a bandeira do Brasil, a bandeira do Japão, a bandeira da Coreia.
e a bandeira da Itália. Então, quando a gente observa coisas que já existem, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, do que funciona e do que não funciona. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a bandeira do Brasil, a gente vai ver aqui, tá, que as cores de uma bandeira, geralmente, elas combinam entre si. Tá? Não só do Brasil, mas de todo o país. A bandeira é um banner daquele país. Então, as cores que estão ali na bandeira, elas têm uma combinação legal entre si. Então, você pega a bandeira do Brasil, por exemplo, que tem 4 cores. Então aqui verde, amarelo, azul e branco. Tá? Você vê que essas cores elas têm uma combinação bacana entre si. Por quê? Porque elas têm um contraste bacana, elas têm um contraste entre si. O que é um contraste? É uma coisa que meio que contraria, não é bem a palavra certa, mas assim, meio que oposta à outra. Vou dar um exemplo, uma cor clara com uma cor escura. Então o preto ele faz contraste com o branco. O preto é uma cor escura, a cor mais escura que existe, e o branco é a cor mais clara que existe. Então é lógico que o preto vai dar contraste com o branco. O verde vai dar contraste com o amarelo, porque embora o verde não seja uma cor muito escura, mas ele é uma cor mais escura do que o amarelo. Ele é essencialmente escuro. Ele não é tão escuro, mas ele é uma cor escura. Enquanto o amarelo já é uma cor mais gritante. Ele não é tão gritante quanto o vermelho, mas é uma cor viva, digamos assim. Então eles fazem um contraste legal. Azul, a mesma coisa. Uma das maiores combinações que a gente tem é azul e branco. Azul e branco costuma ficar legal em quase tudo. Tá? Vamos pegar outro exemplo aqui. A bandeira do Japão. A bola vermelha num fundo branco. Então, assim, vermelho com branco combina pra caramba. A bandeira da Itália. Verde, branco e vermelha. Entendeu? Então, assim, são cores que fazem contraste entre si. A bandeira da Coreia, a mesma coisa. Azul com vermelho, preto com branco, entendeu? Então acabou. Então são cores que contrastam. Uma vez que você encontra cores que fazem contraste, você simplesmente tem que pensar numa montagem bacana entre elas. Tá? Eu não vou pegar o azul e o vermelho e vou colocar de qualquer jeito. Então eles pegaram azul, vermelho, preto, branco, são cores que contrastam. Aí pensaram num desenho bacana para elas aqui. Aí a gente entra na segunda dica, que é, a primeira dica é você observar coisas que já existem, a segunda dica é você, na dúvida, escolha cores que façam contraste entre si. Então dificilmente você vai errar se você pensar dessa forma. Não sei muito bem o que vai combinar aqui, então pega, sei lá, um branco com azul, um branco com vermelho, um azul com rosa. Acabou, essas cores fazem contraste entre si, então dificilmente vai ficar ruim. Tá? Agora, tem algumas coisas que você evita de fazer. Por exemplo, se eu pegar esse plano de fundo aqui, deixa eu pegar o balde de tinta. Não lembro mesmo. Aqui, tá aqui o balde de tinta. Sei lá, vou pegar uma cor rosa aqui. Aí eu vou preencher meu plano de fundo todo rosa. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, por exemplo. Agora eu vou ter que escrever alguma coisa em cima aqui. Ferramenta texto aqui. Eu vou escrever, sei lá, qualquer coisa. Oiê. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, por exemplo. Pegar um rosa mais escuro, entendeu? São tons é a mesma cor, é rosa, só que em tons diferentes. Então, assim, realmente, você já percebe que vai ficar uma merda, entendeu? Rosa com rosa, cara, um tom levemente mais claro que o outro. Então, esse tipo de coisa, tem muita coisa que é no bom senso também. Esse tipo de coisa que você não faz, que vai ficar horrível, realmente. Tá? Então, você tem um plano de fundo rosa, cara, igual eu falei, o branco, você tem o branco. O branco ele é a salvação, porque ele combina com quase tudo. Tá? Onde é que está o branco plano? Tá aqui. Então, meter um branco aqui, ó, tá vendo? Acabou. Um branco ele combina com quase tudo. Se eu for mudar a cor do plano de fundo, vou tirar o rosa, vou colocar um azul. Tá vendo? Vou tirar o azul, vou colocar um verde. Então, o branco, o amarelo, vermelho. Então, o branco ele é uma cor que combina com quase tudo. Ele é a salvação nesse sentido. Na dúvida, usa branco. Tá? Então, assim, essas são dicas simples, mas que ajudam pra caramba nessa hora. Claro, você não vai virar essas dicas aqui não vão te transformar num mestre, num estilista, entendeu? Mas assim, você vai ter pelo menos uma noção do que você pode e do que você não pode fazer. Então tenham essas 3 coisas em mente. Vocês pegarem cores que fazem contraste entre si e vocês observarem coisas que já existem, para vocês terem uma ideia do que pode ficar legal e do que não pode ficar legal. A terceira dica, essas são 2 dicas na verdade. A terceira dica que eu queria falar, eu vou usar o meu site como exemplo. Eu estou com o meu portfólio aberto aqui. Tá? Existem cores que, apesar de combinar, você não usa, você tem que ter cuidado para usar. Tá? Não é porque uma cor combina que você vai usar ela de qualquer jeito.
Tá? Então, por exemplo, você tem um vermelho. O vermelho é um exemplo clássico. O vermelho ele é uma cor muito chamativa. Tá? Então, assim, qualquer coisa que tenha vermelho, uma placa vermelha, uma camisa vermelha, você já vê a pessoa de longe. Se você estiver sangrando, você vai perceber muito rápido. Então, o vermelho é uma cor que ela é boa para atrair a atenção da pessoa. Então, geralmente, o que você faz? Geralmente, você coloca no seu site, que é recomendado de fazer, você coloca no seu site o vermelho em lugares para onde você quer destacar. Tá? Então, sei lá, você tem o site lá, a sua página inteira cheia de coisas, mas tem uma parte daquela página para a qual você quer chamar a atenção da pessoa daquilo ali. Você quer destacar uma aba, ou o seu telefone de contato, enfim. Você não é recomendado que você meta vermelho na página inteira. Ah, mas se você meteu vermelho nessa página inteira. Não é bem assim, deixa eu explicar. No meu caso, por exemplo, eu escolhi um codinome aqui de Rei Léo. Então eu tive o pseudônimo que eu uso, ele tem a ver com realeza. Então eu aproveitei esse nome, esse apelido, esse nick de Rei, para poder fazer um site temático. E em cima desse tema de realeza. Quando você pensa em realeza, em rei, imagina lá um rei, uma rainha, com um manto, com um cetro. Quais que são as cores que vocês pensam na hora que você pensa num rei e numa rainha, na realeza de forma geral? Vermelho, azul, branco e dourado. Acabou. Você não pensa. São essas 4 cores que você pode relacionar com realeza. Tá? Então, para mim poder fazer um site temático em cima disso, em cima de realeza, eu teria que usar essas 4 cores. Mas embora eu use bastante o vermelho, mas eu já tinha isso na cabeça. Se eu for o vermelho, ele é a principal cor, talvez a principal cor quando você fala de rei, de realeza, de nobreza no caso. Mas eu também eu já tinha em mente que o vermelho é uma cor que você tem que usar com cuidado, para você não sobrecarregar, não parecer muito agressivo, tá, para o cliente. Se eu meto vermelho na página inteira, entendeu? Então assim, só isso já podia fazer a pessoa não ficar muito à vontade na página. Então o que eu fiz? 2 coisas. Eu queria chamar, eu dei para o site, para a interface do meu site, eu coloquei um dourado nas bordas e mais no centro da página eu coloquei um vermelho para poder dar a impressão que a pessoa está navegando num trono, né? Geralmente você tem lá um trono com as bordas douradas e o acolchoado vermelho, onde a pessoa encosta. Então eu fiz essa interface nesse sentido para poder passar a impressão que o site é um trono e a pessoa está navegando pelo trono. Mas eu coloquei, aí o que eu fiz? Eu não vou querer que a pessoa fique olhando para a borda do meu site. Eu quero que ela olhe para o que está escrito, para o conteúdo do meu site. Então eu coloquei o vermelho mais no centro, tá? Porque isso vai fazer com que a pessoa concentre mais a visão dela na parte mais central da página, da tela. Então ela não vai ficar olhando muito para a borda, ela vai reparar que tem uma borda, o cara colocou uma borda dourada e tal, bacana, mas ela não vai ficar reparando muito nisso aqui não. O vermelho vai atrair o olhar dela mais para o centro da página, para o conteúdo. Tá? E aliado a isso eu usei um tom de vermelho mais escuro. Não vou colocar um vermelho muito berrante, porque pode ficar agressivo, entendeu? O vermelho é uma cor que muito clara, ela cansa a sua vista. É igual amarelo. Amarelo muito forte, ele também cansa a sua vista. Então tem que ser preferível você usar um dourado, que é uma cor mais suave. Tá? Então eu fiz essas 2 coisas. Apesar de eu usar o vermelho, eu usei concentrado só numa região da página e eu usei um tom não tão escuro, não tão claro. Isso aqui, na verdade, não é uma cor sozinha, isso é uma cortina, um tom de cortina. Eu coloquei uma cortina como plano de fundo, mas é um tom de cortina mais escuro, tá? Justamente para poder não agredir demais a vista da pessoa. Então, dessa forma aqui, não tem problema. Mas vocês têm que pensar nesse tipo de coisa quando vocês resolverem usar as cores, principalmente cores como vermelho, entendeu? Então eu coloquei um branco, uma cor que faz contraste com o vermelho, dá um contraste bacana. Então dessa forma aqui, a vista da pessoa, eu não vou agredir a vista do usuário e eu vou conseguir atrair a atenção dele para onde eu quero, que é o centro da minha página, o conteúdo. Depois eu até recomendo que vocês entrem aqui no site, reilewebmaster.com, entrem no meu site, fuçem aqui que tem muita coisa que eu coloco aqui. Aqui na aba de portfólio eu coloco os meus trabalhos, mas eu tenho outras 2 abas, a aba de tesouros e a aba dos artigos, é onde eu coloco coisas que são úteis principalmente para quem está começando. Então aqui na aba dos tesouros eu coloco muitas tabelas e tal, que são úteis, sites bacanas que são úteis para vocês que precisam de fazer um trabalho e querem otimizar o tempo de vocês ou não sabem como fazer certas coisas ainda. E aqui na aba de artigos,
eu tenho aqui uns artigos que eu direciono justamente também para quem está começando. Então aqui, como que você faz para escrever bons artigos? Como que você faz para... Quanto que você vai cobrar por um site? Então eu escrevo sobre coisas que na maioria das vezes vai ajudar pessoas que estão no começo de carreira. Tá? Então assim, essas são as dicas que eu queria passar nesse vídeo. Vocês tenham isso em mente, tá? Na hora que vocês forem mexer com cores e tal. Na dúvida, usem cores que façam contraste umas com as outras e procurem observar coisas que já existem. Por exemplo, as bandeiras. Aí vocês vão ter noção do que funciona e do que não funciona. Tá? Então essa é a dica que eu queria passar nesse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar o que eu disse aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, crítica, alguma coisa que ficou faltando, vocês acham que ficou faltando no vídeo, podem comentar aí nos comentários que eu respondo assim que eu puder. E é isso aí, até a próxima e bons estudos. Falou!